Olá pessoal, boa noite. A gente vai iniciar agora mais uma live. Deixa eu convidar aqui o Wesley, só um minutinho. Deixa eu convidá-lo. Já tô. Ei, Liliane, Ei Wesley, tudo bem? tudo ótimo, boa noite. Boa noite. Preparado para mais uma live? Temos que estar preparado aí, né? Tirando a chuvinha, a gente dá um jeito. E que chuva, hein? Nossa. Ó, eu vim de Belo Horizonte agora, só água. Aqui em Valadares também tá chovendo desde domingo, então já imagina, né? Inclusive o Vando, né, não conseguiu chegar em casa, é uma pena, a tempo da nossa live, né? Mas a gente vai tentar representá-lo aqui da melhor forma e numa próxima oportunidade ele vai estar aí com a gente, né? Com, com certeza. O Pablo também pulou fora dessa vez, né? Deixa ele. Deixa o pai. Ele joga o tema pra gente e pula fora, né? Na última hora. Vai Com vendo. certeza. Eu tô falando com o Então, Fera, né? O melhor aí dos melhores. Tenho certeza que ah, vai ser um sucesso. vamos tentar, né? Vamos ver aqui. Para ajudar, eu imprimi a foto do Pablo, ó, né? Que aí, né? Depois ele vai ver que a gente, né, trouxe ele para a live, né? Exatamente. Não tem jeito. né? Você tinha que ter pregado ela aí atrás aí do Deixar aqui atrás, né? Assim, né? escritório. Isso aí, ó. Vamos lá, Mas né? vamos Ó, o lá. Vamos dar pessoal tá início. chegando aí. Juliana, o Antônio, a Gessiara. Tem bastante gente aí com a gente já, né? E aí, pessoal, boa noite mais uma vez. A gente tava brincando aqui agora um pouquinho para descontrair. Foi um dia bem pesado, né? A gente vem aí com uma sequência de dias chuvosos, mas a gente estava precisando. Só agradecer mesmo. E a gente vai dar início à nossa quinta live, né, dos profissionais SSMA, com um tema que a gente entende que é bastante importante, que é o bloqueio de energias perigosas, né, Wesley? É um tema que sempre está aí em tese, a gente sempre tem acidentes e a maioria das vezes, quando envolve esse tipo de bloqueio, são acidentes fatais, né? Então a gente vai um pouquinho explanar esse tema com vocês, né? Convidem os seus amigos para participar. Boa noite, Gessiara, está sempre presente com a gente. Preparem suas perguntas, né? A gente vai dar o melhor aí para tentar sanar todas elas. E aí, Isso Wesley, mesmo. você, né, recebe o pessoal e aproveita para falar um pouquinho da sua agenda de novembro e dezembro, né, para que as pessoas já consigam aí se programar, tá? Fica à vontade. Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como disse a Liliane, né, mandem perguntas, mandem questionamentos, né? O que muda o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, é o momento da gente questionar, fazer, levantar a hipótese, isso ajuda a gente a criar possíveis soluções que vão melhorar o ambiente do trabalho. Esse tema bloqueio de energias, né, ele é algo essencial, porque é como a Lili disse, quando falha, geralmente é um acidente com lesão grave ou fatalidade, porque geralmente emprega energias, né, que têm uma alta capacidade de dano. Então, quando se falha, né, de alguma maneira, o procedimento de bloqueio e aquela energia ela é liberada, ela provavelmente vai levar a um acidente catastrófico aí, ou de uma severidade grande. Né? Né, às vezes alguém não me conhece, né, Lilian? A gente tem que se apresentar de novo, né? Meu nome é Wesley, tá, gente? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, atuo com treinamentos e consultoria. Já aproveitando também, né, deixando a minha agenda de treinamentos. A gente está com 4 turmas do curso de gerenciamento de riscos, vão ser as 4 últimas turmas do ano, provavelmente. Acabei de descobrir que eu estou praticamente com a agenda cheia de trabalhos aí até o finalzinho deste ano, graças a Deus.
Então, eu vou passar aqui para vocês, gente. Em novembro, a gente vai ter 2 turmas do curso de gerenciamento de risco, tá? Uma vai acontecer no dia 6 e 7 de novembro, vai ser o curso online ao vivo. Dia 20 de novembro, a gente vai fazer presencial em Belo Horizonte. Então, quem é da região de Belo Horizonte, região metropolitana, que quer fazer o curso presencial, a gente vai estar com um curso lá no dia 20. Depois, em dezembro, a gente vai ter uma turma em Conselheiro Lafayette, né, que a gente vai estar aqui no dia 4. E depois, no dia 10 e 11 de dezembro, a gente vai ter um online. E dia 29 de novembro, no Dia do Profissional de Segurança do Trabalho, aliás, dia 27 de novembro, Dia do Profissional de Segurança do Trabalho, a gente vai estar com o segundo seminário de segurança do trabalho aqui em Conselheiro Lafayette também, um evento aberto que vai ter, depois a gente vai divulgar mais também, mas vai ter gerenciamento de risco, gestão de trabalhos em altura. A gente está com a agenda aí bem puxada até o final do ano. Mas vamos lá, vamos ao assunto aí da live, né, para a gente discutir mais sobre esse tema. Bom, vamos lá. Falando um pouco, né, o Wesley, de energia, quando a gente fala de energia, todo mundo se atrela à energia elétrica, né? Sim. Todo mundo acha que fontes de energia está relacionado diretamente a 127, 220, 380 e por aí vai. E não é bem assim, né? Quando a gente fala de bloqueio de energia, a gente abrange muitas outras energias, né? Energia mecânica, hidráulica, energia residual. E é importante a gente saber claramente esses conceitos, né? Para que a gente consiga atuar, né, na prevenção, na elaboração de uma documentação bem feita, né? Em grandes paradas a gente utiliza muito bloqueio e etiquetagem, né? Mina, ferrovia, todos os segmentos aí a gente entende que é necessário a gente aprimorar cada vez mais aí nos nossos bloqueios e etiquetagem, né? Então aí eu gostaria que a gente discutisse um pouco a respeito, né, desses conceitos, a respeito das formas com que a gente pode aplicar esses bloqueios, né? E que a gente vai ter bom êxito aí no final da execução das atividades. Lili, foi bom você tocar nessa questão de ter, né, outros tipos de energia, que eu imprimi outra foto a não ser do Pablo, ó. Dá para vocês verem aí? Né? Um rato na natureza. Que por quê? Olha, vamos analisar essa foto, tá, gente? Vamos analisar o pessoal que está aí ao vivo. Parece que não tem nada a ver com a live, mas o contexto funciona muito bem. Nossos trabalhadores, né, são esse ratinho. Ele vai lá, bate o cartão, põe um capacete e puf, para a área. E quantas ratoeiras vocês têm na área da empresa de vocês? Eu costumo dizer que cada máquina, cada equipamento é uma ratoeira, que vai ter uma energia a ser desprendida. Então, nós temos uma correia transportadora, ó, é uma ratoeira. Nós temos um britador, é uma ratoeira. Nós temos lá um silo. Tem ratoeira, o trabalhador entra dentro dessa armadilha. E o que vai impedir que essa ratoeira feche e trave o trabalhador, trave a perna dele, trave o pescoço dele, ou que mate ele de alguma maneira, são os bloqueios da energia. Então, nós temos aqui na ratoeira, nós temos uma energia que não é elétrica, né? Que energia é essa? Né? É uma energia mecânica. É uma mola, né, que está sobre uma determinada pressão, sobre uma trava, que o trabalhador, ao adentrar nessa área de risco, nessa zona de risco, que a gente vai observar até na NR10, zona de risco, zona livre, zona controlada, se essa energia desprender dessa ratoeira, ela vai prender o trabalhador. Então, a gente tem que pensar em mecanismos para bloquear essa energia. Lili, você consegue imaginar alguma forma de bloquear essa energia, de fazer o bloqueio mecânico da energia? Consegue? Você vem com cada uma, hein, Wesley? É brincadeira. O pessoal que está aí, né, na nossa live pode ajudar. Né? Pessoal, como vocês fariam, se vocês fossem um ratinho, né, como vocês fariam o bloqueio de uma energia dessa mola sob pressão para poder tirar o queijo com segurança? Porque o trabalhador, quando ele vai fazer um serviço, ele está concentrado no queijo. Ele vai fazer o trabalho. Então, como fazer esse bloqueio de maneira correta? Tem alguma ideia aí, Lili? Então, o
Wesley, geralmente a gente trabalha aí, né, com os procedimentos bem elaborados e estruturados, né, as nossas famosas etiquetas de bloqueio, cadeados de bloqueio, procedimento, matriz. Mas nesse caso da ratoeira, exatamente, a etiqueta de bloqueio, o cadeado de bloqueio. Nesse caso específico, minha opinião, tá? Se eu estiver errada, me corrija. Teria que tirar toda a energia mecânica, né? Voltar a ratoeira aí para sua posição original, retirando a energia residual, bloqueando o equipamento na sua posição original e executando a atividade. No caso de não conseguir, né, for necessário a execução dessa atividade com o equipamento, com qualquer tipo de energia, aí teríamos que desenvolver ali, né, parâmetros e dispositivos que sustentem este equipamento de forma com que ele não retorne, né, atingindo aí os nossos empregados. Sair mais ou menos aí? Saiu. É isso mesmo, porque o que nós vamos fazer? Primeiro, liberar toda a energia. Se a gente desarma essa ratoeira através de um sistema, que essa energia é liberada de forma gradativa e voltada ao seu estado original, energia zero, sem risco ao trabalhador. Não consigo fazer isso para voltar a ela. Então, o que eu vou ter que fazer? Criar um dispositivo de bloqueio. Eu posso passar uma corrente aqui, aplicar um cadeado e etiquetar. Mas, para isso, eu tenho que fazer o quê? Uma análise de risco. Né? Uma análise de risco. Posso ter outra forma? Tenho. Eu posso inserir um calço embaixo onde é o encaixe da ratoeira ali. Eu tenho um calço, a hora que o ratinho pisa no queijo, o calço impede que destrave, né? E automaticamente não vai ver o desprendimento de energia. Então, quando eu trago uma ideia dessa, uma questão dessa, você tem que começar a pensar que ratoeira que você está colocando cada trabalhador seu. Né? E qual que vai ser o procedimento de bloqueio para proteger esse trabalhador. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, acho que é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né, Liliane? É como definir quais são os bloqueios a serem realizados. Né? Quais são os bloqueios que eu tenho que fazer? Né? Para pensar nisso, eu tenho que saber que energias são geradas, né? E que dano essas energias são geradas, que momento essas energias são geradas e que dano elas podem causar. Isso nada mais é que é um processo de analisar o risco. E como que a gente faz isso, Wesley? Você tem uma tática, assim, infalível. É o TBC, né? É o TBC. Né? Exatamente. É o TBC. E isso, Wesley, está tudo muito atrelado ao PGR, né? Ao gerenciamento dos riscos. Quando eu gerencio os meus riscos, quando eu sei aonde eu tenho as principais fontes de perigo, né? Eu consigo agir de forma assertiva. Né? Eu não vou no eu acho, né? Eu vou na certeza de que eu preciso executar o desprendimento daquela energia, a retirada da energia residual, para que assim eu aplique o cadeado, a etiqueta de bloqueio e execute atividade com segurança. É isso mesmo. Porque hoje, no PPRA, a gente não pensa em risco mecânico. E bloqueio de energia, na sua maioria, está envolvendo um risco que é mecânico. Na hora que você vai fazer no PGR, por exemplo, você está fazendo lá no seu PGR a função mecânico. Mecânico 1, mecânico 2, mecânico de máquinas, mecânico de qualquer coisa. E você coloca lá no PGR, você tem o risco de prensamento e esmagamento. Bom, se para ter prensamento e esmagamento tem que ter uma energia. E aí pode ser possível que você está pensando que esse trabalhador está exposto a uma engrenagem de uma máquina. Né? Porque você está dizendo que ele pode ser esmagado. Então, automaticamente, você vai ter que propor uma medida de controle que é o bloqueio dessa energia. Quando você está pensando na análise do eletricista, você vai ter o risco de choque elétrico. Se existe o risco de choque elétrico, tem que ter a medida de controle, bloqueio. Então, você vai entender que existe um risco e o bloqueio é uma resposta a esse risco que o seu trabalhador está exposto. E aí você tem que pensar, mas como? Como eu vou fazer o bloqueio? Qual a melhor forma?
O que eu tenho que colocar no meu procedimento? E às vezes isso vai te levar a uma matriz, né? Uma matriz de bloqueio. Então você vai pensar lá no seu PGR, mecânico, risco de pressamento em máquinas e equipamentos. Aí você pode, por exemplo, colocar medida de controle, FID, matriz de bloqueio 001, máquinas e equipamentos ou procedimento 002, porque você já desenhou aquelas medidas de controle para máquinas e equipamentos. Exatamente. E aí, Wesley, uma coisa que a gente ouve muito, né? É como a gente consegue evitar fatalidades em relação a acidentes envolvendo bloqueio, né? De qualquer energia. Você quer responder isso aí pra gente? Podemos tentar, você me ajuda, né, Lívia? Você é mais especialista em bloqueio que eu aí, né? Você vive Meu fazendo sonho, eu já bloqueio chego lá. Qual é o na, especialista? na, na unidade. Não, eu falando sinceramente, gente, eu não tenho assim, tanta experiência, né? Porque assim, a maioria dos meus clientes eu não atuo diretamente nessa gestão de bloqueios, né? Então, geralmente isso já tem estruturado ou não tem isso de uma maneira assim tão significativa. Igual o Pablo tem muito lá na área da frente, né? Então, o Pablo vive em bloqueio, né? Eu viva mais em trabalho em altura, né? Mas vamos lá. A hora que a gente tem que pensar, se um bloqueio for feito de maneira efetiva, a chance do trabalhador ter uma fatalidade é praticamente zero. Né? Se o bloqueio foi feito da maneira correta, né? Às vezes a pessoa manda pergunta assim, Wesley, mas mesmo com tanto procedimento de bloqueio, as pessoas morrem, né, por falta por um acidente envolvendo máquina. Bom, provavelmente teve uma falha no sistema de bloqueio. O que você tem que pensar? Primeiro, né, esse bloqueio, essa forma que você vai bloquear essa energia, ela é suficiente ou ela foi construída para aguentar, né, aquela carga máxima? Pensa, pessoal, numa energia pneumática, numa energia hidráulica, né, numa energia mecânica. Aquele dispositivo de bloqueio, ele vai suportar? Vai suportar. Existe o teste efetivo do bloqueio? Acho que esse é um grande problema. Porque eu não sei se acontece na empresa de vocês, gente, mas vamos lá, vai ter uma parada, 50 trabalhadores. Aí o pessoal vai trabalhar dentro do moinho, dentro de uma máquina qualquer. Vem um cara e bloqueia. E ninguém confere depois se ele realmente bloqueou o equipamento certo. Todo mundo vai na carona. O cara todo mundo coloca o seu cadeadinho de bloqueio. Mas será que todo mundo vai lá e aperta a botoeira para ver se está bloqueado corretamente? Né? Será que aquele cara que bloqueou ele é tão perfeito que ele nunca vai cometer um erro de bloquear um equipamento errado? Né? Isso leva a gente a questionar, né? Por que eu tenho que ter algo a mais, né? Poxa, será que o ser humano nunca vai falhar e em 10 anos que ele faz bloqueio, ele nunca vai errar em um? E esse um vai ter 50 trabalhadores expostos que podem levar aí a 10 fatalidades? Então é uma coisa que a gente tem que raciocinar. Hoje, a empresa que eu trabalho, o procedimento nosso de bloqueio, ele meio que cerca essa questão, sabe, Wesley? Nós temos o papel lá dos executantes das atividades, dos executantes de bloqueio, do solicitante do bloqueio, do líder de bloqueio e do inspetor de bloqueio. Porque aí são os 10, né? eu tenho a pessoa que vai executar, eu tenho aquele líder que vai lá, vai fazer o bloqueio. Depois eu tenho um inspetor que vai fazer o teste de consistência daquele bloqueio, né? E aí depois eu ainda tenho a pessoa que vai lá para conferir se isso tudo realmente foi feito. Então, acho que as grandes empresas, né, elas vêm aprendendo muito em relação a isso, porque eu já trabalhei em grandes paradas que era realmente desse jeito. O cara ia lá com uma caixinha de bloqueio, tinha 70 cadeados dentro da caixinha, o líder passava o cadeado dele e vida que segue. Né? E depois a gente ficava doido procurando, porque o último ainda não tinha retirado o cadeado. E essa última varredura é muito importante, porque as pessoas acham que o papel principal do bloqueio é no início da atividade. E eu costumo dizer que, na maioria das vezes, a gente se engana. Um dos papéis mais importantes é o final da atividade. É quando já está todo mundo exausto, né? Tá todo mundo querendo entregar, liberar aquele equipamento, trabalhar às vezes a quente o dia inteiro,
tá cansado. E muitas vezes aquela última varredura não acontece, para ver se todos os parafusos estão bem fixados, para ver se todos os dispositivos foram recolocados, se todas as pessoas que estavam naquele cenário já se retiraram, né, para que realmente haja o teste daquele equipamento. Então, o bloqueio é um contexto, né? Desde lá, quando você senta para fazer o procedimento, para fazer uma análise de risco, uma permissão de trabalho segura, até o momento que a última pessoa tira o cadeado e o último empregado confere ali se não tem mais ninguém, se não tem nenhuma ferramenta. Já vi graves acidentes acontecerem porque o cara esqueceu uma chave de fenda dentro de um equipamento. Então, isso tudo é muito importante e faz parte, né, do sucesso aí de uma atividade envolvendo bloqueio. Isso que você trouxe é realmente uma realidade ali. Se a gente for pensar e pesquisar, buscar um pouco de informação, talvez vocês percebam que muitos dos acidentes que envolvem bloqueio e tem fatalidade é que o trabalhador foi esquecido lá dentro. Às vezes, se liga o equipamento, vai todo mundo embora, liga o equipamento que ficou um cara para trás. Eu vi um acidente o ano passado, ou o ano retrasado, numa cervejaria, cabe aqui falar a marca, né? Mas o trabalhador, o equipamento foi acionado com o trabalhador dentro. Né? Ele ficou para trás e utilizou. Né? Então, é o procedimento de desbloqueio. Eu até ia deixar para falar isso no final, mas eu até anotei aqui. Quando a gente pega lá na NR10, né, o que a gente tem que pensar em bloqueio? Né? A NR10, nesse ponto, ela traz algo bem interessante para a gente, que é o processo de desbloqueio. Primeiro, até o que a Lili falou, o cara morre porque esqueceu a ferramenta. O NR10 traz lá, o estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência dos procedimentos abaixo. Então, aqui eu estou falando de NR10, risco elétrico, mas processo de religamento, trocando a palavra de desenergizada, né, para religamento, né, processo de religamento de uma máquina, ele tem que seguir essa ordem, retirada das ferramentas e utensílios dos equipamentos. Então, a primeira coisa, antes de fazer um bloqueio, é retirar todo o material que tem de dentro. É o que está lá na NR10. Segundo, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores, não envolvidos no processo de reenergização. Trocando a palavrinha de religamento. Então, retirar todo mundo da zona onde existe um risco ao trabalhador. Então, você vai retirar todo mundo, liberou, deixa só aquela pessoa que realmente precisa estar envolvida para ligar. Terceiro, vem a remoção do aterramento. Se tratando de uma energia mecânica, não vai ter o aterramento, mas talvez tenha uma outra medida de controle que está aqui, né? Que está, eu tenho um barramento, tem uma corrente interna, tem uma trava interna que foi colocada, então eu tenho que tirar isso, né? De todos os trabalhadores, e aí que potencialização e também aí das proteções adicionais, qualquer proteção adicional que você colocou naquela máquina. Depois você vem, retira a sinalização, cartão de bloqueio, a identificação, tá? Que você utilizou lá para ninguém religar. E por último, o destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Então essa é a ordem. Você tira as ferramentas, você tira as pessoas da zona controlada, você tira qualquer outro dispositivo de segurança que você instalou, remove a sinalização e depois você tira, né, o bloqueio em si e faz o religamento. Então, esse processo de religação, né, de retirada do bloqueio, ele tem que ser seguido. E às vezes a pessoa fala assim, por onde que eu começo a construir um procedimento de bloqueio? Né? A Lili, na empresa dela, tem um procedimento de bloqueio lá que dá 30 páginas. Né? Mas, olha, eu estou começando agora, talvez eu não precise de 30 páginas. Vamos ver aqui. Pega com base na NR10, que já é um bom caminho para você ser seguido. A Lili falou que ela tem o solicitante de bloqueio, o inspetor de bloqueio, o auditor de bloqueio, o líder de bloqueio. Executante do bloqueio. Aí são cinco pessoas, né? Mas a sua empresa, pelo menos, tem que ter um executante e vamos chamar um auditor de bloqueio. Né? 2 pessoas. Que seja o técnico de segurança. A minha empresa é pequena, tem 40, 50 funcionários. Então, você tem o trabalhador que vai fazer o bloqueio e o técnico de segurança ou o líder, né? De acordo com cada organização, ele vai ser o auditor de bloqueio. Ele vai lá, dá um visto, né? Para conferir
se está bloqueado corretamente. Então, pelo menos 2 pessoas. Eu posso colocar 3, coloque 3. Posso colocar 4, coloque 4. Mas isso depende da realidade da sua empresa, né? E aí você vai construindo esse aspecto. Exatamente. Wesley, eu vou ler aqui o que o pessoal mandou pra gente, tá? Wesley Dias, trabalhei com ele na Valorec. Um beijo grande, Wesley, para você. Ele falando aqui que está dando uma dica, né, para o assunto em relação ao grande problema também, são os testes dos equipamentos, pois se houver problema durante o teste, pode ocasionar falhas devido à quantidade de vezes que será bloqueado e desbloqueado, né? Então, é importante aí a gente observar, né, esses testes aí de estanqueidade, né, dos equipamentos, para a gente evitar essas falhas aí em relação aos bloqueios e desbloqueios. Ainda do Wesley, temos grandes problemas quanto aos retrabalhos pós-testes, pois são realizados bloqueios e desbloqueios diversas vezes, podendo ocorrer falhas nas consignações dos equipamentos. Aí eu vou deixar você falar um pouquinho, depois eu vou ler o que o Rafael está perguntando para a gente, Wesley. Acho que o que ele quis dizer, e meu xará quis dizer, né? Quando você tem um processo de vai rodar uma planta, um equipamento novo, um equipamento está em manutenção, pós-parada, existe muito teste. Então você liga, desliga. Aí precisa fazer um ajuste, bloqueia, vai lá, faz o outro ajuste. Aí é uma correia que saiu do lugar, bloqueia de novo. Então, esse ida e volta, e às vezes é um ajuste rapidinho, aí eu tenho que imprimir a outra foto, que é do monstro do rapidinho, né? E esse rapidinho, não é rapidinho, agora é só um ajuste, né? Não precisa fazer o bloqueio, não. Eu fico aqui tomando conta, sabe? Às vezes pode acontecer esse tipo de erro, porque já bloqueou 10 vezes, 15 vezes, né? Quando é um serviço grande, complexo, igual falando, o inicial, né? Aí aquela coisa, todo mundo bloqueia, né? Depois começa a ter os testes, realmente pode ocorrer isso. E aí que vem a figura importante do auditor, daquela pessoa que checa o pós, né? Bloqueio, para não ficar na mão de um único trabalhador. Aí se encaixa muito bem essa questão de ter uma segunda pessoa e uma terceira pessoa para garantir que esses, apesar de rápidas essas manutenções, elas foram bloqueadas corretamente. Exatamente. O Rafael Batista, abraço, Rafael, está sempre presente com a gente nas lives. Ele traz a seguinte situação, Wesley. Como proceder quando é necessário realizar uma manutenção em uma máquina ou equipamento em funcionamento? Alguns líderes de produção dizem que não é possível fazer a manutenção com a máquina parada. Aí tem que fazer muito análise de risco para ver se é possível mesmo, se é realmente impossível fazer, né? Onde que está, né? Porque, peraí, tem que fazer o ajuste, mas tem o risco de morte? Tem o risco de amputação? Então é um risco grave, eminente. Exatamente. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa liderança em relação a isso. Liderança não gosta de máquina parada, né? E aí, uma sugestão, Rafael, neste caso, é acionar aí o pessoal quem forneceu a máquina, né? De onde vocês compraram a máquina. Eles são as principais pessoas aí que vão falar se aquela máquina realmente não, né, pode ser executada uma manutenção de forma segura, se naquele momento da manutenção impacta, porque às vezes eu já me deparei com casos, com situações em que o líder afirmava que o equipamento não poderia parar, que era para fazer ali, que era rapidinho, né? E empregados perder membros. E quando a gente vai na apuração final, a gente entende que é porque o líder queria aquele jeitinho, não dá para fazer rapidinho, entre um equipamento e outro que vai, uma caixa e outra que vai passar, a gente faz. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, né? Se realmente não existe outra forma de fazer que não com o equipamento em operação, deixar somente aquelas pessoas que realmente
né, estão envolvidas naquele processo na zona de risco, né, ter uma análise de risco muito bem elaborada, né, e aí seguir com as atividades. O Wesley, seu xará, fala, contribuindo quanto à pergunta do Rafael, se realmente não houver jeito de realizar com a máquina desligada, realizar apreciações de risco, sempre atendendo a NR12 com os itens que tratam desse critério. O que acontece, gente, é que a gente não pode deixar o trabalhador na condição de risco grave e iminente. A NR12, ela traz até alguns aspectos nesses pontos, né? Até aqui o Pablo manjaria mais que a gente, né? Para trazer, porque ele tem situações lá, né, que ele domina isso, mas a NR12 traz essa condição. Mas eu não posso deixar o trabalhador onde ele possa ter um contato acidental com essa máquina. Então tem que ter ali algum mecanismo que vai impedir esse contato acidental, né? Eu vou impedir que ele tenha a perda de um membro, tá? Mas aí a gente tem que realmente fazer uma análise de risco. E às vezes, gente, não é nem porque o líder não quer que a máquina pare. Talvez ele nem sabe, mas ele fica com vergonha de falar que ele não sabe. Mas a máquina pode ser parada, mas às vezes é porque ele não sabe. Então ele não entende direito a máquina, mas para ele falar assim, eu não entendo dessa máquina, né? Eu não sei como fazer parado. Então aí você entra em contato com o fabricante, estuda, compreende o risco, compreende a máquina, e aí às vezes você vai achar a solução para isso. E aí é importante a gente entender, né, que nesses casos excepcionais, a gente reduz a velocidade da máquina, existe uma série de critérios aí, né, que a gente pode adotar para que a atividade aconteça, né, mas de forma segura, né, eu diria minimamente segura, né, mas nos casos em que oferece grave risco, né, de perda de membros ou risco de morte, é necessário realmente avaliar o que vale mais. Né? Aonde é o trabalho, vale mais a vida, né? A vida em primeiro lugar, pessoas estão no centro. Então, a gente não permite esse tipo de atividade. Mas eu entendo que existem muitas empresas que ainda estão alguns passos atrás, né? Então, a gente precisa avaliar e também lembrar, né, que a gente tem um registro, a gente tem um juramento em que a gente fala que a gente vai cuidar de pessoas, né, avaliar o que realmente é viável para aquela ocasião. E aí uma coisa também que a gente tem que atentar é ver, né, quais são as normas, né, que tratam de bloqueio de máquinas, né, de bloqueio de energia, né, porque nós temos energia elétrica, energia hidráulica, energia pneumática, química, tá, mecânica, radiação, gravitacional, tá, e também residual. Então, olha para você ver, o tanto de energia que a gente tem que pensar. Nós temos a NR12, que ela vai tratar de máquinas e equipamentos. Né? Nós temos a NR10, como eu já disse para vocês, que vão tratar do procedimento de bloqueio. Nós temos a NR33, lá em espaço confinado, ela traz aqui para a gente o seguinte, medidas técnicas de prevenção. Lá na letra D, tá, prever a implantação de travas, bloqueios, alívios, lacres e etiquetagem. Ela não diz como fazer. Ela diz que você tem que prever. E cada empresa vai ter que prever de acordo com o seu espaço confinado. A única que dá o passo a passo é a NR10. As outras falam, a empresa tem que fazer um bloqueio. Como? Não sei. Faz a sua análise de risco e diz qual bloqueio que você vai ter que utilizar. A NR10 não, é assim que tem que fazer, é esse passo a passo. E se não for feito dessa forma, tá em descumprimento à legislação, né? Isso mesmo. E aí, agora uma coisa que talvez... Pode falar, Lili. Não, eu ia falar se você tem alguma dica com base em suas experiências, né? Mas pode seguir aí com o que você ia falar, depois a gente... Não. Tranquilo, tranquilo. Acho que a gente pode discutir, Lili, né? E aí você vai me ajudar, né? A gente tem que ter um procedimento de bloqueio. Mas, gente, vocês têm que entender que um procedimento é só um pedaço de papel. É um papel, pode estar no seu computador, né? É só um arquivo, né? Agora, como colocar isso em prática e fazer com que ele seja praticado de maneira eficaz dentro da empresa. Mas, antes de chegar nessa etapa, eu tenho que pensar, eu tenho um bom procedimento de bloqueio?
E aí, o que tem que ter num procedimento de bloqueio? Aí a gente pode começar a discutir. Pessoal, vocês vão fazer um procedimento de bloqueio na sua empresa, né? O que tem que ter? Né? Eu não tenho procedimento de bloqueio, ou eu já tenho. Né? O que tem que ter nesse procedimento de bloqueio? Né? Eu vou trazendo uma coisa e você tenta trazer outra, tá, Lili? Pode ser? Tá bom. O jogo Então, tá. da Vamos lá. verdade? Jogo da verdade. Vamos lá. Vamos. Definições. Né? Você tem que ter definições. Quem que é o trabalhador autorizado para bloqueio? Definir quem é. Trabalhador autorizado para bloqueio é aquele que fez um curso de bloqueio, tem 6 meses de experiência, é formado em engenharia. Então você define. Você que vai definir. As normas não definem o cara para bloqueio. Né? A norma não define. Com exceção da NR10 lá, que o cara tem que ter conhecimento na área de elétrica, né? A norma não define quem vai fazer. Então você que pode definir a pessoa responsável. O que é um bloqueio? O que é uma etiquetagem? Você vai trazer as definições que são importantes dentro da sua empresa. Então anota aí, a primeira coisa que o seu procedimento tem que ter são as definições relativas aos termos que você vai utilizar dentro do seu procedimento. A pessoa que lê, quem é solicitante de bloqueio? Quem que é a pessoa que solicita o bloqueio? Aí você vai colocar lá, a pessoa que necessita de uma demanda, de uma intervenção em uma máquina, que tem uma energia química, gravitacional, elétrica, que precisa executar a atividade. Então, esse cara é o solicitante de bloqueio. Né? Então, isso é importante, a gente definir as definições. Lili. Depois das definições, eu entendo que a gente precisa apontar de onde eu estou tirando essas informações, as principais informações legais do procedimento. Né? Se é com base em alguma norma, se é com base em algum procedimento operacional que já existe na empresa, se é com base numa NBR, de onde eu estou tirando as principais informações legais e os embasamentos técnicos que eu preciso para ter naquele procedimento. Eu entendo que esse seria o próximo passo aí para agregar o nosso procedimento de bloqueio. Beleza. Estou anotando aqui, ó. Definições, referência legal. Né? Perfeito. A outra coisa que eu entendo que é importante é as responsabilidades. Né? Quem tem responsabilidade de quê? Né? Cabe ao empregador fazer isso. Disponibilizar o dispositivo de bloqueio, fazer projeto de bloqueio, né? Treinar os trabalhadores, está ali. Responsabilidade do empregador. Responsabilidade do técnico de segurança, do SESMIT. Auditar os bloqueios, treinar o pessoal, elaborar os procedimentos, comprar as etiquetas. Você define aí, né? Do líder de equipe, do encarregado, supervisor, gerente, né? Eu não gosto muito de falar líder, porque assim, você não tem cargo de líder, você tem cargo de chefia. Líder você se torna, né? Você pode ser gerente e não ser líder, né? Você pode ser gerente. Hoje a gente criou muito isso na moda, né? O cara encarregado é líder. Não, ele é encarregado, ele é chefe. Ele é chefe. Se ele é líder, são as atitudes dele, né? Que vai trazer se ele é um líder. Você tem capacidade de liderar ou não? Né? Então você pode colocar lá. Eu não colocaria cabe ao liderança, não. Eu colocaria cabe ao encarregado, ao gerente, ao coordenador, ao supervisor, as responsabilidades dele. Então, definições, referência legal e responsabilidades. Lili. Depois das responsabilidades, Wesley, eu colocaria o passo a passo daquela atividade, né? Daquele processo, digamos assim. O que deve existir, por exemplo, uma matriz de bloqueio, onde constem todos os equipamentos, defina quais são os painéis. Depois que eu definir essa matriz de bloqueio, né, o que o solicitante de bloqueio vai fazer, o que o executante do bloqueio vai fazer, e por aí vai, o inspetor. Então, eu faria o passo a passo ali de como executar aquela atividade, né, de forma assertiva. Era o que eu faria. Seria a receita do bolo, né, Lili? Exatamente. A gente sabe que eu posso fazer um bolo de laranja e o Wesley também fazer um bolo de laranja. A gente vai usar ingredientes diferentes,
Mas no final, todos dois vão ter um bolo de laranja. Se o meu vai estar melhor e o do Wesley pior, com certeza, né? Porque assim, né? Além das... Prendada? Sou uma moça prendada, as brincadeiras à parte, a gente chegaria, né, no objetivo final. Então, eu faria dessa forma. Sim, é o que fazer, né? E o como fazer, né? Ó, instalar o cadeado de bloqueio. Aonde? Como? Né? Cadeado de bloqueio, modelo tal. Quem? Né? O solicitante de bloqueio. Entendeu? Conferir o bloqueio. O líder, o gerente, o encarregado irá a campo e verificará através de um checklist se o bloqueio foi realizado. Pronto, está ali. Você vai, pensa, você tem que imaginar o cara indo lá fazer o bloqueio e vai fazendo o passo a passo dele. É a receitinha de bolo. Coloque 2 ovos, né? Coloque 500 gramas de farinha, basta tudo, deixe descansar por 20 minutos. E aí você vai fazendo a receitinha. Aí que é a parte difícil, né, que a Lili trouxe, né, Lili? A matriz, né? Exatamente. E é importante, Wesley, a gente não engessar esses processos. Porque, por exemplo, eu tenho equipamentos que eu vou conseguir fazer todas as etapas daquele bloqueio. Mas eu posso ter um equipamento que ele está hibernado e que eu vou conseguir fazer parte daquele bloqueio. Então, isso tudo é muito importante, está bem definido no procedimento, porque quando eu falo assim, ao executar a atividade em equipamentos hibernados, devo seguir da seguinte forma, né? Utilizar a etiqueta de bloqueio, cadeado de bloqueio, uma caixa primária. Ao executar atividades em equipamentos operacionais, em linhas de produção, eu devo utilizar a etiqueta de bloqueio, a caixa primária e uma caixa secundária contendo todos os cadeados dos empregados. Né? Então, assim, porque a gente tem cenários diferentes. Eu não posso exigir que o mesmo bloqueio que eu faço em uma máquina ou equipamento que está em operação dentro de uma unidade, que eu faça com um equipamento que, por exemplo, está parado numa oficina. Então, às vezes, os critérios que eu vou bloquear aquele equipamento que está na oficina não é o mesmo critério que eu vou utilizar quando eu estou com o equipamento dentro de uma área operacional. E isso é importante estar nessa receita de bolo. Não é só eu falar o como fazer, é eu ter mais de uma forma de executar. É eu fazer aquela análise 360 e verificar que no momento X eu vou seguir todos os passos bonitinho, como está descrito lá no procedimento. Mas no momento Y eu não vou conseguir. Então, eu não estou com aquilo engessado. Eu já previ e eu consigo executar de outra forma com a mesma segurança, né? Legal. Isso aí que você trouxe é bem interessante. Eu até não tinha pensado nesse aspecto, né? Que é A gente diferente. tem isso. Eu tô contando um segredinho, tá? Eu também descobri isso. Depois, agora que eu tenho lidado mais com bloqueio de etiquetagem, né, em Hack 4. Então, assim, é uma situação que eu achei muito interessante, né? O nosso procedimento hoje tem várias formas de bloqueio, né? Quando a gente usa caixa primária e secundária, somente etiqueta e cadeado. E uma coisa importante que eu lembrei, que a maioria das empresas não tem e que deveriam ter, é o cadeado e a etiqueta para o visitante, né? Então, você sabe me falar, Wesley, quem são os visitantes em um bloqueio? Quem que você denominaria como visitante? Bom, acho que o visitante é aquela pessoa, talvez, que não faça parte do quadro, né, efetivo da empresa ou da contratada. Eu seria um visitante, né? Eu sou um consultor de segurança, ele me fala, você está aqui na empresa, a gente está com um problema lá na máquina tal, você poderia ir lá com a gente, analisar, dar alguma sugestão, aproveitando a sua passada por aqui, né? Eu acho que eu seria um visitante, tá certo, Lili? Exatamente. Hoje, pelo menos onde eu trabalho, pessoal, os visitantes quem são? Consultores, como Wesley bem colocou, os técnicos em segurança do trabalho, os peritos,
E qualquer outra pessoa que não esteja diretamente ligada ali no processo, como bem o Rafael também colocou agora. Então, para essas pessoas, nós definimos que se eu chegar na frente da atividade para auditar, né, fazer uma fiscalização, uma auditoria, a área precisa me fornecer um cadeado e uma etiqueta, onde ela vai colocar o meu nome, o meu telefone e vai colocar lá. No momento que eu estiver fazendo aquela inspeção, aquela auditoria, eu vou estar ali, sinalizado que a Liliane está lá, né, dentro do local onde está acontecendo o bloqueio. E que a Liliane não pode estar desacompanhada e nem colocar a mão em hipótese nenhuma na atividade. Porque acontece de alguns peritos, né, principalmente quando vão fazer inspeções em oficinas, eles quererem estar ali, né, para verificar o que é feito, o passo a passo. Né? Então, a gente precisa identificar que essas pessoas estão ali. Não é simplesmente eu tê-las, né? Eu vou colocar a pessoa ali. Não é isso. Né? Então, é importante também, uma coisa que eu acho importante nesse procedimento que a gente está construindo aí. O Pablo falou da gente. Wesley. Com certeza. Porque na hora de ter uma emergência, né? Aquele corre para lá, corre para cá, e eu que sou visitante vou ficar lá dentro da máquina, né? Então, agora tendo um bloqueio, né? Aí, poxa, né? Você tem essa possibilidade. Nesse ponto também que a Lili trouxe, e aí é difícil, tá, gente? Não é fácil, me corrija se eu estiver errado, Lili, você acha que é fácil? Mas fazer uma matriz de bloqueio é que separa, né, os meninos, né, dos adultos, né? As crianças dos adultos, né? Porque você tem que pensar, ó, você tem a correia transportadora CT4. Né? O que você tem que fazer de bloqueio nela para... Você vai criar a matriz. Ó, você tem que bloquear o painel no CCM, você tem que fazer o bloqueio do sistema X, né? E aí você vai desenhando, né, aonde que tem que bloquear. E aí, se você tem pouca máquina, 2, 3, é fácil. Se você pega uma planta que você tem muita máquina e muito equipamento, isso dá trabalho. Fazer uma matriz, né, de bloqueio, isso vai dar trabalho. Mas é necessário, né? Exatamente, o Wesley. E eu falo muito que quando as empresas vão construir essa matriz, na maioria das vezes, os equipamentos, os painéis elétricos, principalmente, eles não foram construídos pela própria empresa. Então, a melhor pessoa que vai conseguir apoiar ali é quem forneceu aquele equipamento. Né? A gente está em fase de construção dessas matrizes de bloqueio e eu falo para você que é o ponto crucial, a parte mais difícil, é onde você mais tem trabalho, né, no procedimento em relação à matriz de bloqueio. Porque uma falha na matriz de bloqueio é uma fatalidade. Né? É uma vida mudada. Então, quando a gente pensa nisso, fica difícil a gente não dar tanta ênfase para ela. Né? Então, ela é o anexo mais importante do procedimento do bloqueio. Né? Boa noite, Charles. Beijo para você, viu? Ótimo. É isso mesmo. Porque é ela, gente, essa matriz que o cara vai pegar e vai andar, vai com ela na área, deixa eu ver, se eu bloqueei eu bloqueei esse aqui eu já bloqueei, esse aqui também, falta esse. Exato. Então, ele vai acompanhar, né? Porque se eu não tenho essa matriz, acho que tem que bloquear o painel 2, o painel 3, o 4, será que precisa? Não, da outra vez eu bloqueei, vou bloquear também. Mas aí ele esqueceu do 5, né? Por quê? Mas o 5 eu nunca bloqueei, mas nunca bloqueou porque não precisa, né? Ou porque não sabe que tem que bloquear. Exatamente, né? porque Então, não tem o conhecimento, né? E aí, dentro desse passo a passo também, aí outra colinha lá na NR10, porque assim, Lili, eu gosto de trazer um pouco a referência da norma, porque às vezes a gente está falando, você, né, está na área da Vale,
já tem isso muito estruturado. Mas às vezes alguém que está acompanhando a live aqui é uma empresa pequena, né? A pessoa não tem ainda essa maturidade, não tem essa estrutura. Esqueci. A matriz também de bloqueio, ela é feita por uma pessoa só, Lili? Não, né? Não, um conjunto Não é o técnico de de segurança. empregados. Não é o técnico de segurança quem faz, pelo amor de Deus, gente. Apaga isso, nós somos consultores, tá? Mas ela é feita por um conjunto de empregados, se eu tiver errado, me corrige, Wesley, devidamente capacitados e treinados, né? Eu não tenho expertise em NR10, né? Ou em engenharia mecânica, por mais que eu tenha, né? A minha formação não é essa. Então, é um comitê ali de empregados que são preparados, né, formados nisso, é quem constrói essa matriz. Nós apoiamos, mas nós não somos responsáveis por ela. Sim, a gente faz parte da equipe multidisciplinar, mas tem que ter, né, uma equipe multidisciplinar que tenha na sua empresa. É um mecânico, é um eletricista, é um operador, né, é o técnico de segurança, às vezes é o próprio empregador, porque ele que atuou na instalação das máquinas, tudo. Né? Então, é uma equipe multidisciplinar. E aí, só para ajudar aquelas pessoas que não têm um procedimento, mas quer fazer o passo a passo, né, daquilo que a gente está discutindo, da receita de bolo, NR10 é a colinha, de novo. Né? Então, lá, tem desenergização. Aí eu troco desenergização e depois desligamento. Né? Desligamento, muda lá a palavrinha, né? Então eu vou lá fazer esse processo de desenergização e desligamento, né? Tem o seccionamento, que corresponde ao processo de desligar mesmo, de desenergizar a estrutura. É desligar o disjuntor, né? Então é parar a máquina, é desligar a máquina. Se é um motor a combustão, é desligar esse motor a combustão. Então eu faço o desligamento. Depois eu tenho que pensar como fazer o impedimento de reenergização. Aí nós vamos fazer de impedimento de religação, de ligação da máquina. Né? Como que a gente vai impedir que a pessoa não acione o motor quando eu estou lá dentro? Né? Então aí eu penso numa forma de bloquear isso. O cadeado é uma das opções. Né? Aí eu tenho que pensar na constatação de ausência de tensão. Em termos de NR10, eu tenho que ir lá, pegar o voltímetro, colocar no painel e ver se eu bloqueei certo. E aí tem uma dica, né? O teste de consistência. O que é esse teste? Até uma dica que a gente sempre dá no treinamento de NR10. O cara tem que pegar o voltímetro, testar ele num local que ele sabe que tem energia para ver se o voltímetro está funcionando. Aí ele volta, testa onde está desenergizado, volta e testa de novo onde está energizado. Porque às vezes o voltímetro está estragado, está mal encaixado. E aí entra todo lugar que ele vai estar dando ausência de tensão. Mas é porque está com problema. Então, gente, é uma dica também que você tem que passar para os eletricistas, né, profissionais da empresa, faça o teste, mas veja esse teste. Local que tem tensão, aonde está bloqueado, volta aonde tem tensão. Então, aqui é teste de ausência de tensão. O que a gente vai fazer dentro da nossa empresa? É o teste para ver se a máquina vai funcionar. Eu desligo, mas espera aí. Bloqueei, vou fazer um teste, ela roda. Vou lá, aperto o botão, ó, liga. Não ligou. Né? Então, é esse teste de efetividade, se está funcionando ou não. Né? A NR10 tem a instalação de aterramento temporário, né? Mas aterramento é porque se tiver uma fuga de corrente, uma descarga atmosférica, né? E pensando no bloqueio mecânico, né? Talvez você não vai fazer o aterramento, mas você vai colocar, por exemplo, uma corrente, né? Para garantir que caso alguém ligue, ainda tem uma corrente, né? Que vai impedir, né? Que essa energia seja desprendida. Proteção dos elementos energizados existentes, e aí a gente, termo de NR12, né? Dentro daquela área que eu tenho elementos, né, que ali eu bloqueei essa máquina, mas essa aqui eu não vou bloquear. Então, está protegido o trabalhador? Ele vai ficar protegido. Né? Em termos de NR10, eu bloqueei um painel, mas o outro estará energizado. Proteção de elementos energizados e instalação de sinalização e impedimento. Aí que você vem com o cartão de bloqueio. Né? Aí que você vem com a sinalização, porque você já bloqueou, foi lá, conferiu se você bloqueou certo. Né? Você foi lá, já fez o aterramento, conferiu. Separou, está tudo ok, agora eu vou lá identificar. Então, gente, vocês podem seguir esse roteirinho da NR10 como uma referência. É claro, você não precisa ficar limitado a ele. Talvez tenha até, né, eu desconheço, mas deve ter, tem norma da BNT para tudo. Né? Talvez tenha uma norma da BNT que vai trazer, se alguém souber aí, traga para a gente, né? Mas você vai ter mecanismo que você vai buscar. Não tem uma norma nacional, e lá na Europa, como é que é?
E nos Estados Unidos? E no Japão? Como é que funciona? Talvez você vai ter outras referências. A internet está aí para isso, gente. No Google lá você traduz mandarim para português. E eu traduzi um livro em japonês, chama Os Cinco Anéis, né, em japonês para o português. Né? Então você consegue traduzir. Você não pode ser normal, Wesley. Né? Depois eu te conto a história do samurai, essa história dos Cinco Anéis, tá? Mas dá para traduzir, gente. Então, você consegue. Você baixa lá o PDF, o Google faz isso. Tá? Então você não pode falar assim, não tem informação no Brasil, mas no mundo. Né? Então você pode buscar isso. Vamos revisar então, Lili, o que tem que ter no procedimento? Me ajudei. Vamos se eu anotei certo que aqui. se a gente cair com 1 hora, a gente tem menos de 1 minuto para cair, tá? Então tá, ó. Você fala. Vamos lá. Definições, responsabilidades, procedimento passo a passo, matriz de risco, com fluxo de bloqueio, né? E a base legal. É isso? Exatamente. Parabéns, você fez um procedimento de bloqueio de energias perigosas. É demais, cara. Tô sua fã, não é à toa. Que isso, a gente fez juntos, eu não fiz sozinho. Equipe multidisciplinar. Pois é. Ô Wesley, mais alguma consideração, alguma dica, alguma coisa que você queira falar com o pessoal? Beijo, Cris. Boa noite. PBC, né? Faça análise de risco, gente. Faça análise de risco e entenda que todos os equipamentos são uma ratoeira e que você está colocando um trabalhador dentro dela. E talvez ela seja acionada com ele dentro. Então, bloqueia para isso. Não deixar que o seu trabalhador seja um ratinho no meio de uma ratoeira. Acho que é isso. Você começar a enxergar que as máquinas são ratoeiras e você vai conseguir entender como você está colocando o trabalhador numa condição de risco se não fizer um bloqueio. Acho que é mais ou menos isso, Lili. É exatamente isso. É a partir do momento que você coloca pessoas no centro, né, que você entende a gravidade, né, de cada acidente que pode acontecer aí com um empregado, um pai de família, né? A gente passa a ver as coisas de forma diferente. Eu achei sensacional o exemplo da ratoeira. Me surpreendeu, como sempre, né, Wesley? Me deixou com as calças à mão, como sempre. Mas não tem nada melhor para exemplificar, né, o bloqueio do que aquela imagem que você trouxe, né, de todo o conhecimento, toda a bagagem que você dividiu com a gente aqui. Né? Eu acho que todo técnico em segurança deveria ter aí essa imagem do ratinho pregada lá na capa do bloqueio, do procedimento dele de bloqueio. Mas mais do que a gente falar, é a gente saber defender, a gente ter conhecimento e embasamento técnico, né? Para que a gente consiga convencer as pessoas da riqueza, né? Que é quando a gente executa uma atividade do início ao fim, preservando vidas com segurança, né? E com todo o conhecimento, né, disso tudo. Então, Wesley, te agradecer imensamente, agradecer a todas as pessoas que ficaram do início ao fim, né? O Jean, a Tuane, o Rafael, o Antônio, Wesley, o Leno, a Cristina, Tamires, nossa, Ricardo, Charles, tem muita gente aqui, gente. Aos que contribuíram, né? Aos que vêm acompanhando, a gente vem aí sempre, já estão perguntando aqui, Wesley, qual que é o tema da próxima live? Aí eu não sei se você já quer falar aí. Se você quer a gente está pensando, a gente fala ou de gerenciamento de riscos, ou de investigação de acidentes. Depois você escolhe aí, vocês querem gerenciamento de risco ou investigação de acidentes? Né? Escolhe aí e a gente faz. Eu vou colocar uma caixinha ali depois, a gente também coloca lá no grupo. E a gente vai crescendo e evoluindo junto, gente. Importante a gente sempre buscar, né, Wesley, o conhecimento. O mercado está cada dia mais difícil, está cada dia separando mais aí o joio do trigo, né? E é importante a gente estar preparado, gente. Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe e quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, né? Então, Wesley,
te agradecer imensamente por todo o aprendizado, por ter abraçado esse projeto comigo, né? Que a gente vai aí chegar às milésimas lives aí, né? Juntos. E Com vamos certeza. crescendo aí juntos. Muito obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço, Lili. Obrigado pela sua confiança, por me deixar falar o tanto que eu falo, Eu né? Pessoal, adoro. agradecer todo mundo pela participação aí. Desculpa qualquer coisa aí, mas a gente está realmente tentando trazer algumas coisas que podem ser úteis no dia a dia de vocês, tá? Muito obrigado pela presença. A gente espera vocês nas próximas lives e a gente quer sugestão, a gente quer pergunta, a gente quer questionamento. Até ajuda a gente, fica até mais fácil, né? Fica muito mais fácil a gente saber o que vai falar, sabendo que vocês querem saber, né? Isso ajuda muito. Exatamente. Então, pessoal, um beijo grande. Muito obrigada mesmo. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.